galerinha, tudo bem? Olha quem voltou aqui, eu! Só que dessa vez eu voltei pra gente resolver os últimos exercícios do capítulo 2, tá? Peguem o livrinho de vocês, o livrinho de lógica. Essa aula é pro 8º ano e a gente vai resolver os últimos exercícios do capítulo 2, tá? Do 7 ao 10. São aqueles exercícios que vocês já fizeram, mas que ficaram pendentes na correção por conta da pandemia. Beleza? Vamos lá? Vamos começar? Exercício de número 7. A tia vai ler, hein? A tia precisa botar o óculos, senão ela não enxerga. Bernardo e seu irmão Arthur receberam no Natal um quebra-cabeça com 2.005 peças. Nesse mesmo dia, decidiram começar a montá-lo. Bernardo desafiou seu irmão. Vamos fazer um jogo? Você começa colocando 1, 2, 3 ou 4 peças do quebra-cabeça. Olha só, foi Bernardo que desafiou o irmão. Falou assim, você começa. Então a gente já sabe que quem vai começar vai ser quem? Vai ser o Arthur. Aqui a tia anotou os dados, ó. A gente já sabe que o quebra-cabeça tem 2.005 peças e é o Arthur que vai começar, tá? Em seguida, eu coloco 1, 2, 3 ou 4 peças e assim sucessivamente. Então as rodadas são feitas como? Arthur joga e depois Bernardo. Próxima rodada. Arthur joga e depois Bernardo. Próxima rodada. Arthur joga e depois Bernardo. E assim sucessivamente. Como eu tenho 2.005 peças, o que aconteceu aqui? A gente sabe que esse número ele é divisível por 5, né? Então, se eu dividir ele por 5, eu tenho um total de 401 rodadas, né? Até aí tranquilo? 401 rodadas. Por que eu dividi ele por 5? Porque como o jogador ele pode jogar 1, 2 ou 3 ou 4 cartas, olha só, se o Arthur, por exemplo, se o Bernardo jogar 2, o Arthur pode vir jogar 3, completar 5 e fechar uma rodada, entendeu? Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Vamos lá, vamos continuar. Quem colocar a última peça, perde. Entusiasmado, preparam-se para começar a jogar, quando de repente um deles exclamou: você pode jogar como quiser, que eu vou conseguir ganhar. Sabendo que ele tinha razão, qual deles disse isso e que estratégia ele planejou? Então, foi exatamente isso. O jogador percebeu que esse número aqui ele é múltiplo de 5, então ele consegue formar o quê? 401 grupos de 5. Então, já que ele começou, então quem percebeu isso, quem planejou essa estratégia, foi o Arthur que começou. Ele jogou 4. Por quê? Porque esse 4 aqui vai ser o par da última jogada. Ou seja, para completar esse 4 aqui, falta o número 1. 4 mais 1, 5. Aí quando eu junto esse 4 com esse 1, eu formo um grupinho. Só que esse grupo ele só vai ser formado na última rodada, né? Por quê? Porque como vai sobrar uma carta, vai obrigar o Bernardo a jogar essa carta. Então ele vai jogar essa última carta e vai perder o jogo. Como que ele foi fazendo isso? Como que ele foi pensando nessa estratégia? Ele jogou 4. Não importa quanto que Bernardo vai jogar, que ele vai completar para formar um grupo de 5. Aí Bernardo jogou 2. Ele foi lá e jogou 3. 2 com 3 dá 5. Aqui, ó, ele forma um grupo de 5. Até o jogo acabar, ele vai formar 400 grupos de 5 para na última rodada, na rodada de número 401, formar o último número de 5. Só que para formar o último grupo de 5, Bernardo vai ter que jogar a última carta que vai ser 1. Olha aqui, ó, na segunda rodada, Bernardo jogou 4. Ele foi lá, completou com uma carta, jogou uma. 4 mais 1, 5. Aí depois, ó, Bernardo joga 3. Ele vai lá e completa com 2. E assim sucessivamente, até a penúltima rodada. Até chegar o momento que vai sobrar só uma carta na mesa. E quando sobrar só uma carta na mesa, vai ser a vez de Bernardo. Porque vai ser a carta que vai completar lá, ó, o primeiro grupo, que foi Arthur que começou. Aí assim, o Arthur começa o jogo, o Bernardo perde, só com uma carta na mesa. Então quem falou essa frase aí foi o Arthur, tá bom? Tranquilo? Vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 é mais tranquila de entender, tá? Vamos lá. Em um frasco há 24 gramas de sal.
Como é possível separar 9 gramas de sal utilizando apenas uma balança de 2 pratos? Se eu tenho uma balança de 2 pratos, o que eu posso fazer, gente, nessa balança de 2 pratos? Não tem um marcador, não tem nada. A única coisa que eu consigo identificar é o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Quando os pratos estiverem na mesma direção. Beleza? Olha só, se eu tenho 24 gramas, eu consigo ir colocando um pouquinho de sal num prato, um pouquinho de sal no outro, um pouquinho no prato, um pouquinho no outro, até o momento que eles fiquem em equilíbrio. Se eles ficarem em equilíbrio, o que eu fiz? Eu peguei esse 24 e dividi para 2 pratos. Se está em equilíbrio, tem a mesma quantidade. Então, tem 12 gramas nesse prato e 12 nesse prato. Olha aqui, foi o que a tia fez aqui, ó. 24, ó, dividi em 12, dividi em 12. Peguei esse primeiro 12 aqui, guardei em um recipiente, guardei ele em um saco. O outro 12 eu peguei e fui dividindo no prato de novo. Fui tirando um pouquinho de um prato e colocando no outro, até que mantesse de novo o quê? O equilíbrio. E dessa forma, esse 12 ia ficar subdividido, né? Em um grupinho de 6 gramas e o outro de 6. Esse 6 gramas do prato eu tirei e deixei separado. Aí os 6 gramas do outro prato eu fui dividindo de novo. Peguei um pouquinho, botei no outro prato, até novamente eu achar o equilíbrio. Achando o equilíbrio, eu já sei o quê? Que aqueles 6 gramas lá ficou dividido em quê? Ficou dividido, ó, em 3 gramas para um lado e 3 gramas para o outro. Ele quer saber como é possível separar 9 gramas. Pronto, aí é só eu pegar 3 gramas de um prato, né? E ir lá onde eu guardei as outras 6 gramas e juntar. Então, ó, 3 mais 6 dá 9. E assim eu consigo separar 9 gramas do sal. Então, de número 9. Vamos lá. 4 senhores, Adriano, Breno, Caio e Daniel, foram jantar em um sofisticado restaurante. Eles deixaram seus casacos, chapéus, luvas e bengalas na recepção. Cada cavaleiro possuía um objeto de cada. Então, olha só, com isso daqui, a tia colocou aqui no quadro. Adriano, Breno, Caio e Daniel, fizemos uma tabelinha que, como são muitos dados, muitas informações, na tabela vai ficar mais fácil de visualizar, tá? E do lado de cá eu coloquei os objetos: casaco, chapéu, luvas e bengala. Aí ele diz o seguinte: porém, quando foram retirar os objetos, eles estavam misturados e cada homem acabou ficando com exatamente uma peça do vestuário pertencente a cada um dos 4 homens. Considera-se um par de luvas como uma peça. Sabe-se que, olha só, se cada um ficou com uma peça de cada um dos colegas, então, em cada uma coluna aqui, eu tenho que ter o nome de um colega diferente. Da mesma forma que em cada linha, eu tenho que ter também o nome de um colega diferente. Por exemplo, uma vez que Adriano ficou com o próprio casaco dele, aqui na linha do casaco, eu não posso ter mais o nome de Adriano. Eu vou ter que ter o Caio, o Breno e o Daniel, certo? Que é um casaco de cada um e cada um tá com um casaco de um amigo. Até aí, tranquilo? Então ele começou as dicas. Vamos às dicas para a gente preencher a tabela. Ele fala o seguinte: Adriano e Breno permaneceram com seus próprios casacos. Se Adriano e Breno foram os únicos que permaneceram com seus próprios casacos, eu vou colocar aqui, ó, um certinho para quem já está com seu objeto certo. O casaco de Adriano está com Adriano, o casaco de Breno está com Breno. Agora e do Caio e Daniel? Tem que estar trocado, né? Uma vez que está trocado, só pode ficar o do Daniel com o Caio e o do Caio com o Daniel. Porque ele fala que os únicos que ficaram com os casacos, com seus próprios casacos, foram Adriano e Breno. Até aí tranquilo, né? Vamos lá, vamos continuar. Próxima dica. Caio permaneceu com seu próprio chapéu. Então, ó, chapéu do Caio. Tá ok. Beleza? Daniel permaneceu com suas próprias luvas. Daniel. Cadê? Ó, luvas, Daniel, lá no final. Ele está com suas próprias luvas. Então, as luvas do Daniel tá ok, né? Adriano não ficou com a bengala do Caio. Então, aqui, ó, na fileira do Adriano, vamos ver. A bengala. Eu sei que a do Caio não pode ficar aqui. Então, eu já vou riscar do Caio aqui.
Só que o Caio, ele tem que entrar nessa coluna. Ele não pode estar no lugar do casaco, porque o Adriano está com seu próprio casaco. E ele também não pode entrar no lugar da bengala, porque uma das afirmações ali diz que a bengala do Caio não está com o Adriano. Então, olha só que o chapéu, ele também não pode entrar no lugar do chapéu. Por quê? Porque, olha só, o chapéu do Caio está com ele. Ele está com o próprio chapéu. Então, o único lugar que o Caio pode entrar seria no quê? Nas luvas. Então, eu já sei que o meu Caio está aqui, ó. As luvas do Caio estão com o Adriano, beleza? Agora, olha só. Aqui, eu já usei o Caio e já usei o Daniel. Tá vendo? Nessa linha aqui, falta quem? Se eu já usei o Caio e o Daniel, falta o Breno e o Adriano. Só que o Breno, ele não pode entrar aqui. Por quê? Porque nessa coluna eu já tenho o Breno. O Breno já está com seu próprio casaco, então ele também não pode estar com sua própria luva. Então, dessa forma, o Breno só pode entrar aqui. O Breno. Agora falta quem? Falta o Adriano. Olha só, o Adriano então só pode entrar nesse espaço que sobrou. Então aqui está o Adriano. Até aí tranquilo, né? Vamos lá. Agora, vamos ver qual que a gente consegue preencher. Olha só, essa coluna aqui do Caio já está quase completa. A gente consegue completar ela, não consegue? Eu já tenho o Daniel aqui, já tenho o próprio Caio aqui e o Breno. Tá faltando quem? Já tem Daniel, Caio e Breno, tá faltando o Adriano. Então significa que a bengala do Adriano tá com o Caio. Então aqui a gente coloca o Adriano. Até aí show, né? Vamos ver onde a gente consegue completar. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, que tem 2 espaços, ó. É o chapéu. Aqui já tem o Caio, e já tem o próprio Daniel. Então tá faltando o Breno e o Adriano. Eu não posso colocar o Breno e o Adriano aqui. Então aqui não dá pra gente preencher agora, né? Vamos lá. Vamos ver onde dá pra gente preencher. Aqui, vamos lá. O casaco do Breno tá com ele. O chapéu, aqui eu não posso ter o nome Breno mais. E nem posso ter o nome mais Adriano. Porque eu já tenho o Breno e já tenho o Adriano. Então só falta o quê? O Caio e o Daniel. O chapéu do Caio tá com ele. Então o Caio não pode entrar aqui. Porque eu já distribuí o chapéu do Caio. Então o Caio só pode entrar aqui, ó. Uma vez que eu coloquei o Caio aqui, eu só posso colocar o Daniel aqui. Aí pronto, agora já tá com o nome de todo mundo, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue preencher aqui, por exemplo. Aqui já tem o Daniel e já tem o Caio. Então falta o Breno e o Adriano. Só que o Adriano, ele não pode entrar aqui, porque ele já tá com o casaco dele. Então aqui só pode ser o Breno. É o Breno que tá faltando? Já tem o Breno. Agora falta também o Daniel, né? Ó, a Adriano já tá aqui, o Breno tá aqui, o Caio tá faltando o Daniel. Então aqui só pode entrar o Daniel. Show? Agora olha só. Agora ficou sobrando essa fila aqui. Eu já tenho o Breno, já tenho o Daniel, já tenho o Caio. Então aqui tá faltando o Adriano. Aqui eu já tenho o Daniel, já tenho o Caio, já tenho o Adriano. Então tá faltando o Breno. E assim a gente consegue acabar de preencher a nossa tabelinha. Como que a gente interpreta isso? O casaco do Adriano ficou com ele mesmo. Ele ficou, o Adriano, ó, vamos falar só do Adriano agora. Ele ficou com o próprio casaco, com o chapéu do Bruno, as luvas do Caio e a bengala do Daniel. O Breno ficou com o próprio casaco, o chapéu do Daniel, as luvas do Adriano e a bengala do Caio. O Caio ficou com o casaco do Daniel, o chapéu é o dele mesmo, as luvas do Breno e a bengala do Adriano. E o Daniel ficou com o casaco do Caio, o chapéu do Adriano, as luvas dele mesmo e a bengala do Breno. Beleza? E assim a gente encerra essa questão. Questão de número 10. Vamos lá.
Deseja-se descobrir quantos degraus são visíveis em uma escada rolante. Para isso, foi feito o seguinte: duas pessoas começaram a subir a escada juntas, uma subindo um degrau de cada vez, enquanto a outra subia 2. Em ambas as situações, a escada estava em movimento, ou seja, enquanto as pessoas iam subindo os degraus, a escada ia engolindo outros degraus, tá? Ao chegar ao topo, a primeira contou 21 degraus, enquanto a segunda contou 28 degraus. A tia anotou aqui, ó. A primeira pessoa, a pessoa 1, sobe de 1 em 1. Então, ela contou 21. A pessoa 2 sobe de 2 em 2. Então, ela contou 28 degraus. Enquanto isso, a escada ia engolindo outros degraus, tá? 28 seguindo com... Com esses dados, calcule quantos degraus são visíveis nessa escada rolante. Vamos lá. Se a pessoa 2, ela contou 28 degraus, significa que ela deu quantos passos? Ela deu 14 passos, que ela foi subindo de 2 em 2. Então, a pessoa 2 deu 14 passos. Enquanto a pessoa 2 dá 14 passos, a escada, ela engole uma quantidade de degraus, que a gente não sabe quanto que é, que a gente vai chamar de X. Então, enquanto ela dá 14 passos, a escada engole X degraus. E ela consegue ver quantos degraus? Ela vê os 28 degraus que ela contou e mais o X que a escada engoliu, tá? Enquanto essa pessoa dá 14 passos, a pessoa 1 também dá 14 passos, que elas saíram juntas. Então, enquanto a pessoa 1 dá 14 passos, ela vê a escada engolindo X degraus. Só que a gente viu o quê? Que ela subiu 21 degraus. Como ela sobe de 1 em 1, em 14 passos ela sobe 14 degraus, né? O que falta? 7 passos para ela ainda. Por quê? Porque se ela sobe 21 degraus, 14 mais 7 deu os 21. E ela sobe de 1 em 1, então ainda falta para ela 7 passos. Nesses 7 passos que ela vai dar, quantos degraus a escada vai engolir? Olha só, se em 14 passos a escada engole X, em metade, que são 7 passos, ela vai engolir quantos? Vai engolir X sobre 2 degraus. Então, a primeira pessoa, ela consegue enxergar 28 degraus mais X. E a pessoa 2. E a pessoa 1, que dá um passo de cada vez, sobe um degrau de cada vez, ela dá 21 passos, só que ela consegue enxergar X degraus mais X sobre 2 sendo engolido pela própria escada. Como as duas começaram juntas e a escada é a mesma, a gente tem que esse número de degraus que a pessoa 2 vai ver tem que ser igual o número de degraus que a pessoa 1 vai ver. Então, é só a gente resolver essa continha agora. Botar a letra para um lado e o número para o outro. A tia vai jogar esse 21 para cá e esse X para lá. Então vai ficar, ó, 28, o 21 está positivo, ele vai vir negativo. Menos 21 é igual, vou jogar o X para lá. Vou repetir esse daqui que já está aqui, mais X sobre 2 que já está aqui, ó. Vou jogar menos X para lá, porque aqui ele está positivo, ele vai negativo, né? Esse menos X mais esse X, eles vão se cancelar, né? Vai embora, vai dar 0. Então, vai ficar 28 menos 21, 7. 7 é igual a X sobre 2. Esse 2 que está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Então, a gente tem que X vai ser igual a 7 vezes 2, 14. X é igual a 14. Ele pergunta quantos degraus as pessoas conseguem ver. Então, ó, a gente pode jogar tanto nessa expressão quanto nessa. Jogando nas duas tem que dar o mesmo valor. Vamos jogar nessa daqui que é mais curta. Então, a pessoa 2, ela vê 28 degraus mais X, que o X é 14. Então, ó, 28 mais 14 vai dar 20, 30, 38, 42. 42 degraus. Se você jogar o X nessa expressão, você também vai achar 42 degraus. Espero que vocês tenham gostado. A tia vai deixar agora uma listinha de exercício com os próximos exercícios do outro capítulo, do capítulo 3. Beijos, fiquem com Deus.